Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos para mais um estudo da Bíblia. Estamos estudando o Evangelho de João. Por meio deste guia aqui, chegamos ao estudo de número 9, Fonte da Vida. Nos últimos dias, a minha agenda estava muito intensa, muitas obrigações no fim de semana, e aí eu demorei um pouquinho para gravar o vídeo, mas aqui estamos. Vamos liberar esse estudo hoje. A parte de sábado fala que Jesus utilizou a expressão eu sou, ali no Evangelho de João, e que essa expressão está conectada também a Êxodo 3,14. O que aconteceu lá em Êxodo 3,14? Moisés pergunta, quem é que está me enviando? E aí Deus falou, o eu sou me enviou a vós, eu sou o que sou. Ou seja, Deus, ele está sempre no presente. Deus não era, Deus não será, Deus sempre é. O mesmo ontem, hoje e sempre. Era Jesus que estava na sarça ardente. Foi Jesus que falou com Moisés. Por isso ali em João, ele retoma a mesma ideia, o mesmo conceito. Jesus em João diz, eu sou. Isso também aparece em Êxodo 3,14. O tema do eu sou permeia o Evangelho de João. E o versículo para memorizar desta semana reflete a ideia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O eu sou é o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida e a videira verdadeira. Todos esses textos, Jesus fala, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira. Porém, muitas pessoas não entenderam quem Jesus era. E a lição desta semana tem o propósito de evitar esse erro, que nós cometamos esse erro e também de ajudar, de nos preparar para ajudar outros que estão cometendo este erro. Então, antes de prosseguir, eu quero lembrar você da lição da Escola Sabatina do próximo trimestre, Amor e Justiça. Algumas pessoas me perguntaram, Tiago, você vai publicar uma outra lição, pelo Adventismo Vivo, pela editora Luz do Mundo? Não, irmãos. Essa lição aqui é a lição da Casa Publicadora, é que a Casa Publicadora, ela modificou aqui o layout, o design, a capa, mas essa é a lição da CPB. É que nós temos uma parceria com a CPB, divulgamos a lição da Casa Publicadora Brasileira. Então, você entra lá na editora Luz do Mundo e vai encontrar essa lição, vai encontrar a lição dos jovens, vai encontrar a lição dos adultos com comentário, vai encontrar a lição dos alunos, mas é a lição da Casa Publicadora. Eu não estou inventando uma nova lição, não estamos publicando a nova lição, viu? Algumas pessoas pensaram que a lição ficou diferente, porque o Tiago está fazendo outra lição. É a lição da CPB, irmãos. E quando você entrar lá na editora Luz do Mundo, aproveite as ofertas. Tudo por 10% de desconto. Inclusive a lição. Samuel Morris, a história incrível de um menino africano que conhece a luz. Já não estamos estudando aqui que Jesus é a luz? Pois é. Ele estava para ser morto e de repente a luz do céu apareceu para ele. Essa é uma das histórias mais arrepiantes que eu li nos últimos tempos. Um livrinho que deve custar ali R$14, viu? Eu tenho aqui também outros reformadores, História dos reformadores para crianças. Pessoas que estudaram a Bíblia e deram a sua vida para pregar o Evangelho. E também Homem do Céu, que conta a história do irmão Yun, lá na China, como que uma pessoa no meio das trevas ali do paganismo, ele conhece a Jesus. Então, aproveite lá, existem muitas outras histórias para crianças, o Natal está chegando, uma criança precisa de ler no mundo de tantas telas. Então vejam só, histórias incríveis de pessoas que deram a sua vida para conhecer a luz, para conhecer a Bíblia. Vamos lá? Domingo, a vida estava nele. Em João 1, verso 1, o apóstolo afirma claramente que Jesus é o Filho divino. Logo, no verso 4,
A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Você se lembra disso. E no Evangelho de João, ele trata o tema da vida como algo que Cristo possuía em si mesmo e ele poderia dar e reavê-la pelo fato de que ele era a própria vida. No livro O Desejado de Todas as Nações, nós temos um texto que eu gosto muito. Diz assim: em Cristo a vida original, não emprestada, não derivada. Quem tem o Filho, tem a vida. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 12. Então nós temos vida, sim, mas é uma vida emprestada. Não é uma vida original, é uma vida derivada. Uma vida derivada de quem? Uma vida derivada de Deus. Deus soprou na humanidade o fôlego da vida. Agora Jesus não. Jesus tinha a vida originária, não derivada de ninguém. Assim, aquele que concedeu vida na criação é o mesmo que traz salvação e vida eterna para o mundo perdido. O mundo agora que enfrenta a morte pode receber uma outra vez a vida daquele que já soprou vida nas narinas de Adão. Ele pode infundir vida novamente para você. O nosso corpo que está se degenerando e morrendo pode receber um novo fôlego de vida. Por que Jesus veio a este mundo? Vamos ler os textos? Então temos aqui o primeiro, João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o que existe nessa expressão? Eu novamente vou ler aqui o texto, vai aparecer aí na tela. João chamou a atenção do povo para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há muita coisa nessa expressão, entre aspas, que tira. A pergunta é: continuaremos a pecar como se fosse impossível vencermos? Como devemos vencer? Como Cristo venceu. E esta é a única maneira. Ele orava a seu Pai Celestial. Podemos fazer a mesma coisa. Quando tentados a falar e praticar o que é mal, resisti a Satanás, dizendo: não submeterei minha vontade ao teu domínio. Cooperarei com o poder divino e pela graça serei vencedor. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 195. Então há muita coisa nessa expressão que tira. Ele veio ao mundo para o quê? Para tirar os nossos pecados, para ser um exemplo de vitória para nós. Jesus venceu. Nós também podemos vencer como? Como ele venceu. Apocalipse 3:21, não é mesmo? Como devemos vencer como ele venceu. Quanta esperança isso aqui infunde em nós. Ele veio ao mundo para tirar o pecado do mundo. Agora, segundo texto, João 3,16, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele veio para que nós não tivéssemos de perecer. Ele veio para que nós não tivéssemos de morrer. Quando Adão pecou, a sentença era: no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Mas aí quem morreu naquele dia foi o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio para que aquela sentença do Éden não caísse sobre nós, caísse sobre o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quem nele crê tem a vida eterna. João 6, verso 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Veja que teremos a vida eterna, não a vida numa alma, mas a vida em um corpo. Ainda que morramos, o corpo dos que creem em Jesus há de ser ressuscitado. Quando? No último dia, quando Jesus retornar. Agora, João capítulo 10, verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Que tipo de vida? Vida em abundância.
Aqui neste mundo, temos vida, mas às vezes uma vida cheia de doenças, uma vida cheia de pobreza, uma vida com muito trabalho, e apenas vemos a vida passar, não vivemos a vida. Jesus, ele não quer simplesmente dar uma vida alguns dias a mais em um leito de hospital, que às vezes tem sido uma maneira de perpetuar a morte. A pessoa já morreu e o hospital prolonga aquele sofrimento, prolonga uma vida vegetativa. Não é essa vida que Jesus quer dar. Não são mais alguns dias. Eu cheguei até os 80, mas porque eu conheci a Cristo, eu vivi até os 82. Uma vida débil, não, ele quer dar vida em abundância. Ele quer dar a vida da eterna juventude. Eu me refiro aqui aos idosos. Vocês serão jovens outra vez. Essa é a promessa. Vida em abundância. E agora João 12, 27. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Existe como mudar o plano? Eu sei, meu Pai. Eu sei que eu vim ao mundo especialmente para este momento, para este propósito, para esta hora. Eu vim ao mundo para morrer por aqueles meus amigos que hoje estão estudando a lição da escola sabatina. Pois bem, Moisés levantou a serpente no deserto. Jesus também foi levantado no Monte Calvário. Foi a serpente que tirou Adão e Eva do deserto. Foi a serpente que roubou a vida em abundância de Adão e Eva e os escravizou. Por isso tiveram de sair do paraíso. Agora Israel estava querendo entrar na terra prometida e as serpentes abrasadoras estavam impedindo o caminho. E o que faz Jesus? Jesus é tratado como uma cobra. Como nós tratamos uma cobra? Nós batemos com um porrete na cobra. Nós pisamos, esmagamos a cobra. E depois, quantas vezes eu peguei uma vara, ou meu pai, com a cobra pendurada na ponta da vara para mostrar, olha a cobra que eu matei. Assim foi feito com Jesus. Foi tratado, espancado, como a serpente deveria ser tratada, espancada, para que nós, ao olharmos para ele, pudéssemos outra vez entrar no paraíso que a serpente nos roubou. O retorno ao Éden. Mas antes, ele precisaria ser espancado e esmagado, para que nós, ao olhássemos para Jesus, recebêssemos a vida que nos foi retirada. Ao ver o caráter de Jesus, podemos ver o caráter do Pai. Não o Pai que expulsa-nos do jardim por uma simples desobediência, não o Pai que é vil e duro para com pequenas crianças, mas com o Pai que diz, meus filhos, fiquem aqui por um momento. Eu preciso matar a cobra. E depois da destruição da serpente, ele nos traz novamente ao paraíso, nos dando vida e vida em abundância, em uma terra renovada, em que o mal não se levantará outra vez, onde não mais haverá serpente para nos tentar. Vamos para a segunda-feira. As palavras da vida eterna. Aqui na parte de domingo, professor, enfatize que a vida estava nele e ele veio ao mundo para nos dar vida. Como? O como é a segunda-feira. As palavras da vida. Leia João capítulo 6, versos 61 a 68. Aqui temos a crise na Galileia. Sabendo por si mesmo Jesus que eles murmuravam a seu respeito, aliás, a respeito de suas palavras, a respeito das palavras, as pessoas reclamavam, interpelou-os, isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A vida que eu prometo não é a vida do Botox, a vida da UTI, não é a vida deste mundo, porque a vida deste mundo, na carne degenerada deste mundo,
para nada aproveita. Viver num mundo onde há insegurança, onde há violência, onde há traição, sofrimento, a vida na carne deste mundo onde você envelhece. Irmãos, eu acho que precisarei de usar óculos. Eu já não consigo ler a minha Bíblia aqui, eu estou precisando afastar. Eu pensei que comigo não. Eu achei que eu não iria precisar de usar óculos. Meu pai usa óculos, a minha mãe e o meu irmão. Eu achei que comigo não, os meus cabelos não iam cair. E as entradas estão prosseguindo, está meio ralo. Eu só tenho 37 anos. Mas a velhice já está batendo a porta. Eu já estou envelhecendo. Veja os primeiros vídeos deste canal. Eu era tão mais jovem. A carne para nada aproveita. Essa carne aqui está envelhecendo, apodrecendo. E com o tempo tudo vai se estragando, problema de junta, não é mesmo? O Espírito é o que vivifica. Então ele quer dar uma vida espiritual, a carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho são espírito e são vida. E as pessoas estavam reclamando por causa das palavras. E Jesus pergunta, as minhas palavras vos escandalizam? Contudo, há descrentes entre vós, não acreditam na palavra. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam. Quem crê tem a vida. E ele sabia os que não criam. E quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disso que vos tenho dito, as minhas palavras, ninguém poderá vir a mim, senão pelo Pai. Não lhe for concedido. A graça preveniente. E o Pai concede essa graça às pessoas. Mas alguns rejeitam a graça e não conseguem crer no Filho. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde iremos? Difícil contigo, pior, longe de ti. Qual é a outra opção? Todos aqui envelhecem e morrem. A vida contigo é difícil, mas no mundo é pior ainda, sem esperança. Contigo temos um caminho estreito, mas que adianta o caminho largo do mundo, se a vida termina aos 80 anos, ou quem sabe até antes disso. E aí Pedro acrescenta, tu, Senhor, tens as palavras da vida eterna. Tu tens as chaves para não morrermos, ou ainda que morramos, ressuscitemos e vivamos para sempre. Tu tens as palavras. Veja que Deus ele tem o código e as palavras de Jesus, o código está aqui. Você precisa pegar esse código. Esse código você precisa colocar na cabeça. Porque é esse código que vai destravar o seu caminho para a vida eterna. Existe muita filosofia humana por aí. Existem muitas ideias daqui de baixo que não vão se prolongar na vida eterna. Aqui são só 80 anos. Tudo que nós temos que fazer aqui é acertar a prova, é passar no teste. Qual teste? Se seremos pessoas confiáveis para viver com a comunidade dos anjos. Tudo que nós colocamos a mão aqui, irmãos, estraga. A gente compra uma camisa e fala, essa aqui eu gostei tanto, essa aqui eu vou cuidar. Aí daqui uns 2, 3 anos a camisa já está ali envelhecendo, rasgada. E o carro que você compra novo, esse vai ser para a vida inteira. Daqui uns anos você troca o carro. E por mais que você vá melhorando de casa, o nosso coração nunca está satisfeito. Sempre queremos mais. Compramos uma bicicleta, queremos andar de moto. Compramos uma moto, queremos uma moto maior. Depois queremos um carro. Aí depois você tem um carro hatch. Aí você quer um carro novo. Aí depois você quer um sedã. Aí depois... Isso nunca tem fim. Porque apenas Jesus pode satisfazer os nossos desejos. E é assustador quando contamos e percebemos, eu já vivi 40, eu só tenho mais 40. Eu vivi 60, quem sabe eu tenho mais 20. Eu já vivi 80, estou na misericórdia. A qualquer momento posso morrer. Já vivi 90, 95. E é desolador ter que partir, deixar os filhos, não saber a história, não saber o fim da igreja, não saber como vai terminar. Nós vamos morrer, irmãos. Essa é a vida do mundo.
uma vida miserável, infeliz. Ajuntamos tudo e quando conseguimos nos aposentar e ter um pouco mais de tempo, não há energia para gozar o que ajuntamos. Às vezes alguns trabalham a vida inteira e não conseguem sequer ajuntar um pouco para gozar na velhice. Uma velhice com doenças, uma velhice longe dos filhos, cada um foi morar em um lugar. Essa é a vida, essa não é a vida. Tiago, o que eu faço para viver para sempre? Aqui está o código, são as palavras da vida eterna. Isso aqui que vai destravar o seu acesso à nova terra. Só que isso aqui tem que ser internalizado, comido, vivido, memorizado, decorado, estudado, texto com texto. Você tem que aprender a manejar isso aqui. Nós não queremos ler isso daqui. Como podemos receber a vida eterna? Está lá, João 3, 15 a 16, crendo nele. Agora, o que é crer nele? Até Satanás crê nele. Até o diabo sabe que Jesus existe. Não é crer, não é saber que Jesus existe. Olha lá, agora 5:24. João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra. Sabe quando seu pai fala, tá vendo? Não me deu ouvidos, correu, tropeçou e relou o joelho. Não me ouviu, não ouviu o meu conselho. Eu falei, o pai às vezes fala, né? Eu falei, não faz esse negócio, seu pai tem mais experiência, não anda com essa pessoa, você não me deu ouvidos. O que adianta conhecer as palavras do pai e não dar ouvidos a essas palavras? Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Você está ouvindo, está aqui a palavra, mas você está ouvindo, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Honra teu pai e a tua mãe. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás. Vai diminuindo, né? Honrar pai e mãe, desonrar é escandaloso. Matar, que pecado grande. Aí vai diminuindo. Adulterar é grande, mas não é um homicídio. Aí não furtar. Abrange até aquele objeto que você pega sem ninguém ver. Aí depois do não furtarás, não dirás falso testemunho. Não mentir. E depois, não cobiçará. Está aqui dentro. Ninguém sabe. E a gente precisa colocar esses princípios em prática. Quanta transformação não demanda em nossa vida? 6:40, agora 8:31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Não é praticar uma vez, sempre. Permanecer na palavra, ser discípulo, é assim, consegue a vida eterna. E agora, 12:46, João 12. Leia isso, você tem que ler todos esses textos lá na escola sabatina com a sua classe. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Você precisa vir para a luz. A essência da salvação se resume... essa frase resume a essência da salvação e a maneira pela qual podemos alcançá-la. A salvação não vem da filosofia. Existem tantas filosofias espiritualistas. Maçonaria é um tipo de filosofia, filosofia grega. Você não vai encontrar a redenção estudando, você não vai se melhorar pela educação. Você não vai melhorar pela meditação. Práticas mediúnicas, práticas transcendentais. Não é isso que vai te redimir. Você não vai melhorar pelo dinheiro. Você não vai melhorar pelo trabalho. Havia ali nos campos de concentração, né? O trabalho liberta. A ciência vai salvar a humanidade. Não, nada disso nos salva, porque o nosso problema é a picada da serpente, é o pecado. Aí nas campanhas políticas, o que vai salvar o Brasil é uma melhor educação, é um melhor hospital. Nada disso vai salvar. A ciência, a tecnologia não vai resolver. O problema do homem é o pecado. E apenas o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, pode nos salvar e nos dar uma vida da qual nós não envelhecemos e morremos, como fazemos aqui num leito, usando fraldas. Que humilhação! Desfigurados pela velhice. Nem parecemos que um dia fomos jovens. É isso que o diabo promete.
Mas Jesus promete a vida em abundância. Como? Crendo em Jesus. Seguindo o Cordeiro onde que ele quer que vá. Praticando tudo isso aqui. Temos tantas orientações de Jesus também no espírito de profecia, que são desdobramentos dos princípios bíblicos. Agora, terça-feira, crer e nascer de novo. É uma continuação do que eu estou falando. Segundo João 1, 12 e 13. Quais são os passos para se tornar cristão? Muitas pessoas dizem cristão no nome, mas não são cristãos de fato. Não são genuinamente cristãos. Tem até um livro lá na editora Luz do Mundo que fala em os primeiros cristãos. Como viviam os cristãos de verdade? 1 João, capítulo 12, 1 verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Eu respondi que primeiro eles creram no seu nome, depois eles receberam a Cristo, creram em Cristo. Depois receberam o poder de serem feitos filhos e por isso nasceram de novo. Não do sangue e da carne, não vão nascer como o Judá. As pessoas estão perguntando aqui do Judá que vai nascer. Mês que vem, irmãos, tá tudo bem. A Fernanda, né, tá ali com a sua barriguinha, o neném dentro, os outros filhos aqui passando a mão na barriga, esperando o irmãozinho. Mas o Judá vai nascer da vontade dos pais. O Judá vai nascer do sangue da carne. Está ali envolto na placenta, o cordão umbilical, né? Nasce cheio de sangue. Não é isso. Esse nascer de novo é nascer espiritualmente. E você acessa Jesus Cristo por meio dos ensinos de Jesus Cristo. Levar um tapa e não devolver, mas dar a outra face. Tomar a cruz e seguir a Cristo. Ser ultrajado e maltratado. Perdoar aquele que te pede perdão. Andar a segunda milha. Não cobiçar a mulher do próximo. Não ferir o próximo. É o discurso da montanha, são os ensinos de Jesus tão profundos. Crer no seu nome, receber a Cristo, receber o poder de ser feito filho e nascer de novo, não sendo mais filho do diabo, não sendo mais filho da ira, mas agora sendo filho de Deus. Ele nasceu do Espírito, ele nasceu de Deus. Ele agora tem a natureza de Deus implantada dentro dele. Ele agora tem duas naturezas. A natureza do homem, mas também a natureza divina. Vamos em frente. Temos dois textos aqui que eu gostaria de ler. Para ter verdadeira e inabalável fé em Cristo, precisamos conhecê-lo, assim como é representado na palavra. Às vezes as pessoas veem um filme de Jesus e querem receber o Jesus do filme. Mas não é o Jesus do The Chosen, é o Jesus da palavra. É diferente, Tiago? É diferente. Cuidado. Talvez você está focando num Jesus que é diferente. O Espírito operando na mente e iluminando-a, desperta a fé em Deus. Se você orar, o Espírito vai lhe ajudar a conhecer esse Jesus. Que princípio vemos em Romanos 8,16? Vamos dar uma olhada aqui. Romanos 8, verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você é filho. Como assim você é filho? Às vezes vamos à igreja pensando em agradar o patrão, Deus. Nós não pensamos que somos filhos de Deus. Nós tratamos a Deus como se fôssemos um empregado. Mas eu quero dizer que você é filho. Quantas vezes o meu filho errou e eu não deixei de amá-lo? Quantas vezes você já errou e Deus não deixou de amá-lo, assim como você ama seu filho? Deus te ama mais. Você dá boas coisas para o seu filho, às vezes falta o dinheiro, você queria dar um presente de Natal para o seu filho, todo especial, e aí você não tem. Mas Deus quer te dar um presente, assim como você quer dar um presente para o seu filho. A gente passa a aprender que Deus não nos considera como empregados, mas como filhos. Tiago, e daí? Você já desejou nascer
numa família rica? Já pensou nisso? Nascer numa mansão? Se somos filhos, verso 17, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se você é filho de Deus, significa que você tem direito à herança. Deus te ama como você amaria uma criança pequena. A despeito do que você faz e erra, Deus vai te ajudar para você acertar. Mas eu queria que você respirasse e pensasse: eu sou filho. E eu posso me chegar a Ele como ao meu pai. Eu posso pedir um favor como ao meu pai. Eu posso ficar tranquilo, sabendo que o meu pai foi cuidar do problema. Quarta-feira, rejeitando a fonte da vida. Agora, tem pessoas que querem rejeitar a proposta. Não é de admirar que Paulo tenha advertido, portanto, não percam a confiança de vocês. Cristo foi rejeitado porque não aceitaram a sua palavra. As pessoas querem a Jesus, mas não o Jesus da Bíblia. As pessoas querem um Jesus diferente. O Jesus da Bíblia era pobre. Ele falou: não ajunteis riquezas neste mundo, onde o ouro e a traça consomem. E às vezes ficamos presos ajuntando coisas neste mundo. Isso é impopular, convenhamos. Convenhamos. Não é popular esse ensinamento. O Jesus da Bíblia segue levando uma cruz por um caminho estreito. Nós queremos um Jesus que vai pelo caminho largo. Nós queremos um Jesus que só perdoe, mas o Jesus da Bíblia diz: eu também não te condeno, agora vai e não peques mais. As pessoas têm feito uma imagem de um Jesus moderno que não tem nenhuma semelhança com o Jesus da Bíblia. Professando seguir a Jesus, estão rejeitando a fonte da vida. Leia Números 13, 23 a 33. O que fez a diferença entre os dois relatórios que os espias trouxeram de Canaã? Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. E mostraram ali as frutas. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades muito grandes e fortificadas. Vimos ali os gigantes filhos de Enaque. Vimos os amalequitas. Então Caleb fez calar o povo e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos. Porém os demais disseram: não podemos subir. Não vai ter jeito. O povo é mais forte que nós. É impossível. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra, passaram a falar mal. A terra, pelo meio da qual passamos, é terra que devora os seus moradores. E também vimos ali os gigantes. Éramos como gafanhotos aos olhos deles. Eu montei uma tabela aqui. Vamos ver se conseguimos colocar ela na tela. De um lado, os 10 espias disseram: é impossível. Depois, eles manifestaram dúvida, pessimismo. Por quê? Porque estavam olhando para si. Estavam olhando para o homem. Do outro lado temos Josué e Caleb. É difícil, não será fácil, mas tem jeito. Tem como? Existe uma maneira. Aqui esse grupo, dúvida e pessimismo. Esse grupo aqui, fé e otimismo. Porque estavam olhando para Cristo. Eu gostaria que você pensasse na ilustração que eu vou lhe fazer agora. Quando você olha para você, você acha que não tem jeito, não tem como. E aí você pensa: vou aproveitar o mundo. Estou perdido mesmo. Não vou conseguir seguir, guardar os mandamentos. Eu não vou conseguir, isso é muito difícil. Vou sair da igreja, pelo menos aproveito o mundo, vou morrer queimado depois, mas pelo menos aproveito alguns anos aqui. Meu querido irmão, não é você que vai derrubar os muros de Jericó. É Jesus. Jesus só quer que você tenha fé. Bote o pé na frente, vai andando. Ele vai fazer cair comida do céu e brotar água da pedra. Ele só quer que você não olhe para trás. Não desista, a vida é difícil. Quantas vezes Deus fez o milagre, quantas vezes a água ameaçava faltar.
Quantas provas ele colocou no meio do caminho e nós achamos que não vai haver provas na nossa vida. Deus só quer dizer assim, o povo de Israel andou pelo deserto, ande aqui pelo deserto deste mundo. Não desista, vá em frente, persevere. É na perseverança que ganharemos as nossas almas. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Não temas a provação que há de enfrentar. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Temos sempre a sensação que não vamos conseguir. Mas Jesus só pede uma coisa. Não pare de andar. Continue andando. Quando chegaram até Canaã, ele falou, vocês só precisam fazer uma coisa. Rodear Jericó. Quem vai derrubar sou eu. Aqueles que olharam para si mesmos ficaram prostrados no deserto. Os que olharam para Cristo falaram, não sei como vai ser, mas eu vou rodear essa cidade. Ele falou que tem como, eu não sei, eu vou confiar. Ele disse que tem como, essa é a fé. Nunca solte a mão de Jesus. Quantos conflitos familiares, quantos conflitos pessoais não vivemos e queremos jogar a toalha. Não solte. Ele vai operar, ele vai fazer um milagre no seu caráter, ele vai te transformar. Você só não precisa largar, você só não pode largar a mão dele. Você só não pode desistir. Senhor, eu não sei como, mas eu vou seguir na minha caminhada cristã. Manuscrito 161. Está lá em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 360. Todo aquele que é salvo precisa ter essa experiência. No dia do juízo, não será defendido o procedimento do homem que reteve a fraqueza e imperfeição da humanidade. Para ele não haverá lugar no céu. Ele não pôde desfrutar a perfeição dos santos na luz. Quem não tem suficiente fé em Cristo para crer que ele pode livrá-lo de pecar, não tem a fé que lhe dará entrada no reino de Deus. Muitas pessoas hoje, como os 10 espias, estão fazendo um relatório incorreto. Deveriam ser atalaias sobre os muros de Sião, mas estão dizendo não tem como. Jesus vai aceitar qualquer coisa, vai ser de qualquer jeito. Quem não tem fé suficiente, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não vai conseguir entrar em Canaã, ficará prostrado no deserto. Está rejeitando a fonte da vida. Vamos passar para a última parte. Quem tem o Filho tem a vida. Quem rejeita a fonte da vida sofrerá, quinta-feira, condenação. Porque as pessoas entram em juízo, João 3,18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Não creu, não recebeu, não ouviu as palavras, ou ouviu, mas não permaneceu nas palavras, não foi um discípulo. Ok? Agora, João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Entrar em juízo aqui, a palavra grega krisis, que quer dizer condenação. É o juízo, a sentença. Então, por que as pessoas são condenadas? Por tudo isso que eu já expliquei. 8:24. O que está lá em 8:24? Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Não crê em Jesus que livra do pecado. Crê em Jesus, mas é um Jesus que não tem graça suficiente para te livrar do vício do álcool. É o Jesus que pode beber. Não tem poder suficiente para sustentar a sua família. É o Jesus que permite o trabalho no sábado. É o Jesus que permite o divórcio sem ser pelas condições ali estabelecidas. Eu tenho o direito de ser feliz. Talvez você já se divorciou. Ele tem um plano para restaurar a sua vida. Mas talvez você está lutando. O divórcio não está nos planos de Deus. Não está nos planos de Jesus. Talvez no outro Jesus aí, mas não no Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia diz que é possível você vencer o pecado do homossexualismo. O Jesus da Bíblia diz que é possível vencer o pecado da fornicação com a sua namorada ou seu namorado. O pecado da pornografia. O Jesus da Bíblia é o Jesus que anda pelo caminho estreito. Mas muitos querem um Jesus que anda pelo caminho largo. O Jesus, paz e amor.
esses serão condenados. Porque a palavra veio até ele, as palavras de Jesus, as palavras que destravam a vida. E eles se recusaram a memorizar essas palavras, buscaram filosofias e raciocínios de homens. Ah, mas Deus quer que eu seja feliz. E procuram racionalizar e acabam criando uma desculpa para não seguir o que está na Bíblia. Leia Mateus 4. Que princípios Cristo usou no deserto da tentação para combater os enganos de Satanás? Está escrito. Jesus poderia ter racionalizado. Ah, mas veja bem, Deus não quer que eu morra. Se eu morrer, quem é que vai pregar? Quem é que vai formar os 12 discípulos? E o plano na cruz? Então, talvez eu possa usar o meu poder para fazer esse pão. Está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu gostaria de contar uma história aqui. Tentarei ser breve. É a história do irmão Yun. Eu estou lendo esse livro aqui. Os outros eu até li. O irmão Yun, ele nasceu lá na China, em uma província ao sul da China, ao sul do Rio Amarelo. Ele morava numa vila. Ele morava numa vila rural, agrícola. E havia muitos poucos cristãos naquela localidade. A China tinha missionários desde o século XIX. Veio a Revolução dos Boxers em 1900. Mataram os missionários. Proibiram o cristianismo. Mas os missionários vieram mesmo assim. Em 1940, a mãe do irmão Yun ouviu falar de Jesus. Mas em 1949 veio a Revolução Cultural. As Bíblias foram proibidas. O cristianismo foi proibido. As pessoas que eram cristãs e persistiam foram crucificadas nas paredes das igrejas. Os pastores foram enviados para campos de concentração. Muitos ficaram presos por 20 anos e o cristianismo desapareceu. Mao Tse-tung propôs um plano de governo, passos para o futuro. E o irmão Yun relata aqui na sua província, 8 milhões de chineses, quase a população toda de São Paulo, da cidade de São Paulo, que eu acho que são 11 milhões, não me lembro. 8 milhões de pessoas morreram de fome. E era um momento muito difícil. E o pai de Yun ficou com câncer na garganta. Ele já estava agonizando. E depois de 30 anos, sem Bíblias, sem pregações, sem igrejas, sem cristãos, a mãe de Yun, ela esqueceu quase tudo. Ela não tinha uma Bíblia em casa. Levaram o pai de Yun no médico, mas o médico disse, olha, vai morrer em breve. Não conseguia respirar, com asma, câncer na garganta, agonizando em casa. Os filhos precisavam sair e pedir comida aos vizinhos. Até que um dia a sua mãe de noite ouviu uma voz, e a voz dizia, Jesus te ama. Ela então se ajoelha e faz uma oração e se entrega a Cristo novamente. Ela acorda os filhos e diz, Jesus nos ama. E Jesus morreu na cruz por nós. E ela então pede que todos orem. E todos ficaram aquela noite falando, Jesus, cura o papai. Jesus, cura o papai. Quando amanheceu, o papai já não estava agonizando. Em poucos dias, estava completamente restabelecido. Toda a família se converteu a Jesus. Mas eles não tinham Bíblias. Eles não sabiam muita coisa, mas começaram a pregar o Evangelho. Era proibido fazer reuniões na China. Convidavam as pessoas então para casa. Alguns foram vestidos com roupa de sepultamento, achando que o pai de Yun havia morrido. E lá ouviam falar sobre Jesus que havia morrido por eles, só isso. E ao verem aquele homem curado, se entregaram a Jesus. E nos dias seguintes, Yun perguntava para sua mãe, quem é Jesus? Eu gostaria de conhecê-lo mais. E a sua mãe disse, ele é o Filho de Deus, morreu por nós. Mas mãe, quais foram as palavras que Jesus falou neste planeta quando veio aqui? E a sua mãe falava, isso se perdeu, não existe mais. Porque eles só podiam ler o livro vermelho de Mao Tse-tung. E ali dizia que a Revolução pregava que todas as palavras de Jesus haviam se perdido, ninguém tinha mais.
E ele ficou encucado com aquilo, ele queria, né, as palavras de Jesus, e disseram, está escrito na Bíblia. E ele passou a procurar uma Bíblia, mas ninguém tinha. Foi nas vilas ao redor e ninguém tinha uma Bíblia. E ele então perguntou aos mais velhos, vocês já viram uma Bíblia? E eles disseram, quando eu era criança, há 30 anos atrás. Eu me lembro mais ou menos. Como era uma Bíblia? Era mais ou menos assim, tinha capa preta. E a sua mãe, ao ver que ele estava perturbado atrás de uma Bíblia, lembrou-se que numa vila mais distante havia um homem que antes da Revolução tinha sido um pastor. Essa história aqui. E aquele pastor talvez tivesse uma Bíblia. Caminharam um dia inteiro. Chegaram à casa daquele homem e disseram, viemos aqui para ver uma Bíblia. O pastor arregalou os olhos. Ele não quis dizer sequer que tivesse uma Bíblia. Era muito perigoso. Ele havia estado preso por 20 anos e temia que fosse um espião. Se alguém fosse pego com a Bíblia, essa pessoa teria sua Bíblia queimada e toda a sua família seria espancada em praça pública. Aquele homem que havia sido um pastor disse, se você quer a Bíblia, peça a Deus. A Bíblia é um livro do céu. Se você orar, Deus vai lhe dar uma. E um voltou para casa e durante 30 dias ele pegou uma pedra, colocou a pedra dentro do quarto, ele se ajoelhou em cima da pedra e ele passou a orar, Senhor Jesus, me dê uma Bíblia. E durante 30 dias ele orou. E sabe o que aconteceu quando acabaram os 30 dias? Nada. Não aconteceu nada. Ele então foi sozinho à casa daquele ex-pastor. Ele disse assim, eu fiz o que você me disse, eu orei 30 dias a Jesus. E não aconteceu nada. E eu estou vindo aqui à sua casa suplicar, por favor, você tem uma Bíblia. Eu não vou pegar, eu prometo que eu não vou encostar. Eu só queria olhar, eu queria saber como é. Você segura na sua mão e olha. E se você abrir, eu trouxe aqui um papel, eu gostaria de copiar algumas frases da Bíblia. Por favor. E aquele ex-pastor disse, você só orou. Você não jejuou. Você precisa jejuar e prantear. E um voltou para sua casa e passou a fazer apenas uma refeição por dia, só comia arroz. Jejuando e orando, Senhor, me dê uma Bíblia, por favor, eu quero uma Bíblia. E a sua mãe começou a ficar preocupada. O seu pai pensou que ele houvesse enlouquecido, porque ele estava completamente descontrolado. Ele queria uma Bíblia, ele orava, ele clamava, ele jejuava todos os dias. E nada acontecia. Depois de 3 meses, às 4 horas da manhã, Yun teve um sonho. No sonho, ele estava empurrando um carrinho para cima de uma montanha, indo à casa dos vizinhos para pedir comida, porque a sua família estava morrendo de fome. E ele realmente fez isso muitas vezes. E ele olhava que na outra montanha vinham 3 homens descendo com um carrinho cheio de pão. Eles se encontraram e aquele homem colocou um pão na sua boca. E quando o pão entrou na boca e um mastigou, o pão se transformou numa Bíblia. E ele acordou daquele sonho. E ele acorda a sua família. Era tão real. E ele procurou a Bíblia pela casa e ele não encontrava a Bíblia. E a sua família acorda e ele começa a chorar. Eu ganhei uma Bíblia, foi só um sonho. Não, foi real. E eles preocupados porque ele estava enlouquecendo. Ele estava louco atrás dessa Bíblia. Então, quando eles tentam acalmá-lo, eles ouvem uma batida na porta. Ele corre até a porta e um diz assim, você tem uma Bíblia para me dar? Aliás, você tem pão para me dar? E eles respondem assim, sim, temos pão. Ele abre a porta, eles entregam para ele uma lata. Ele abre a lata e ali dentro estava uma Bíblia. Tempos depois, ele descobriu que no primeiro dia que ele passou a orar, desde o primeiro dia, um evangelista de uma vila muito distante havia recebido um sonho, uma revelação de Deus. Aquele evangelista havia escondido uma Bíblia em uma lata debaixo do quintal da sua casa, esperando que quando a política se acalmasse mais, ele iria desenterrar a lata e ler a Bíblia. E ele recebeu essa visão, dizendo para pegar a Bíblia da lata e levar até a vila tal, rua tal, casa número tal, tudo que foi mostrado em sonho. E aquele evangelista resistiu porque ele queria ler a Bíblia. Por 3 meses aquele evangelista resistiu.
até que ele pediu 2 irmãos cristãos para levar a Bíblia até a casa de um e lhe dar. Esse é o capítulo 1 do livro. Livro maravilhoso. Vou deixar o link aqui de baixo se você se interessar. Mas que mostra para nós o que é desejar ardentemente pelas palavras da vida eterna. Só tu, Senhor, tens as palavras da vida. Quantas Bíblias temos em nossa casa e não lemos, não memorizamos, não passamos tempo com as palavras da vida eterna. Eu apelo a você hoje, leia mais a sua Bíblia. Eu apelo a você hoje, pegue um capítulo da Bíblia, quem sabe um capítulo do Evangelho de João, e memorize, que essas palavras de vida eterna possam garantir a você, por meio de Jesus, a bendita esperança ou a bendita ressurreição. Ainda que morramos, possamos morrer na fé de que Jesus um dia nos ressuscitará. Que Deus os abençoe.